Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero convidar a todos para o meu momento sublime. Vamos refletir um pouquinho sobre um assunto muito importante, necessário, que é a idolatria, né? O que é idolatria? Idolatria é quando você coloca qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer atitude no lugar de Deus. Então, se você ocupa o lugar que você deveria dar a Deus, né? Sua adoração, o seu serviço, a sua comunhão, a sua adoração, se você dedica isso a uma outra pessoa ou a uma outra coisa ou a algum outro sentimento, a Bíblia chama isso de idolatria. Qualquer coisa que atrapalhe a nossa verdadeira comunhão com Deus. E o salmista no Salmo 31, no verso 6, ele diz assim: Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Então, na primeira parte do verso, o salmista afirma que Deus comunica, né, que Deus odeia a idolatria, ele detesta a idolatria. Deus não pode compartilhar com a idolatria. A idolatria é uma afronta contra Deus. Então Deus não aceita isso de modo algum, né? A segunda parte do versículo, né, comunica que somos nós que decidimos ser idólatras ou não, né? Então, por um lado, Deus deixa muito claro que ele odeia, que ele detesta a idolatria. E por outro lado, ele diz para mim e para você: vocês são livres para serem idólatras ou não. Vocês são livres para me adorar somente a mim ou não. A escolha quem faz são vocês. Então a Bíblia Sagrada nos orienta bastante a respeito desse assunto. Por que a idolatria ela é perigosa para nós? Por que é perigoso ser idólatra? Tá? Porque nós sabemos que a idolatria traz uma série de derrotas, de sofrimento, de desgostos. Por quê? Porque ela nos afasta do verdadeiro culto, do verdadeiro Deus. Distante de Deus, nós não somos nada. Não há razão para viver distante de Deus. Deus é o Senhor da vida. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos criados em condições de adorar a Deus, de conhecer e servir ao verdadeiro Deus. Então, se eu me afasto do verdadeiro Deus, então eu perco a minha razão de existir. E com isso, eu me torno infeliz, insatisfeito, não tenho paz, né? Tudo aquilo de ruim que eu acho que é ruim me alcança as pessoas com as quais eu me relaciono. Então a palavra de Deus é muito clara. Deus detesta a idolatria e detesta os que são idólatras. Ele não pode ter compromisso, ele não pode abençoar os idólatras. E cabe a mim e a você decidir se vamos ser idólatras ou não. O que é idolatria? Idolatria é zombar de Deus. Idolatria é não crer em Deus, é incredulidade, portanto. Idolatria é colocar alguém no lugar de Deus. Aí você poderia dizer assim: eu nunca faria isso, eu jamais me curvaria diante de uma imagem, né? Mas você não precisa se curvar diante de uma imagem para ser idólatra. A Bíblia fala sobre uma experiência muito interessante. Fala sobre um tipo de ídolo que é chamado terafim com T. Um serafim é um anjo, um ser angelical. O terafim, né, é um ídolo do lar, é um ídolo doméstico. E aí eu tenho pelo menos dois exemplos bíblicos que falam sobre os terafins. Um deles, a Bíblia diz que quando o rei Saul mandou os soldados pegarem Davi, que estava no quarto, né, chamaram lá e procuraram a esposa de Davi. Onde é que está Davi? Ele está deitado, ele está doente, ele não pode atender ninguém. Foram lá, falaram para Saul: Davi não nos recebeu, a
esposa dele disse que ele não está em condições. Vai lá, entra no quarto e traga o Davi aqui. Tá? Então eles foram e a Bíblia diz que Davi não estava mais no quarto. Davi havia fugido. E Mical, a esposa de Davi, pegou um terafim, pegou um ídolo do lar, colocou sobre o colchão, cobriu, né? Colocou um cobertor, e quando os soldados chegaram, entraram no quarto, eles viram que Davi estava ali. Estava no quarto de fato, então eles decidiram não levá-lo e ficar tomando conta da porta, para que ele não fugisse, né? Então, aqui nesse caso, o que eu entendo é que aquele ídolo do lar, aquele terafim de Mical, da esposa de Davi, era pelo menos do tamanho de um homem, porque deu para enganar os soldados que entraram. Você concorda comigo? Né? Mas nós temos um outro caso, no caso de Raquel, filha de Jacó, né? Que quando os irmãos, né, dela chegaram e disseram que eles haviam roubado, Jacó havia roubado as filhas, havia roubado os netos, e também, como se não bastasse, roubou os terafins, os ídolos do seu pai. E eles foram ali para buscar, e Jacó disse: não tem terafim nenhum aqui não, podem procurar. E eles saíram buscando, procuraram, reviraram tudo, e quando chegaram a Raquel, diz o texto que Raquel estava sentada sobre o arreio do animal, e ela havia escondido os terafins debaixo do arreio, debaixo do assento do animal, e ela sentada por cima. E quando eles chegaram e foram revistar, ela disse que ela não podia se mover porque ela estava menstruada. Então não tocaram nela e foram embora. No caso de Mical, o terafim era do tamanho de um homem. No caso de Raquel, os terafins eram minúsculos, de tal maneira que pudesse escondê-los debaixo da sela do animal. Então você vê que o terafim, o ídolo do lar, ele pode ter vários tipos. Pode ser uma conta bancária, pode ser um filho, pode ser um amor, pode ser uma esposa, um esposo, pode ser um emprego, pode ser um estudo. Você coloca no lugar de Deus, você substitui Deus com aquilo. Isso é um terafim, é um ídolo do lar. E a Bíblia chega e diz: fuja disso. Você não terá paz enquanto você for idólatra. A Bíblia diz que as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a um outro Deus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Alguma coisa que atrapalhe a sua comunhão com Deus? Livre-se disso. Livre-se dessa coisa, porque isso não vai levar você a lugar algum. Só há um Deus, Criador dos céus e da terra, e que te ama tremendamente. Só a Ele nós devemos adorar. Querido Pai, obrigado por podermos te adorar. Obrigado porque o Senhor é o único Deus. Nós podemos nos relacionar com o Senhor. Obrigado pelas bênçãos infinitas que o Senhor derrama sobre nós, seus adoradores. Fica conosco, aceita-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenhamos todos um bom dia, amados.